Ministro Rogério Schietti, Vossa Excelência está trazendo um voto vista no processo da minha relatoria no agravo regimental no recurso especial 2107658. Pois não, senhor presidente. Esse processo eu havia trazido na semana passada e, por uma operação aqui do sistema, durante a leitura do meu voto, o voto de Vossa Excelência, como relator, entrou e acabou que o resultado ficou contraditório. Eu aproveitei para deixar mais claras algumas questões aqui do meu voto vista, em que divirjo de Vossa Excelência com todo respeito, na linha do que temos em outros casos decidido. Aqui, apenas para recordar, se trata de uma situação em que o ora recorrido, contando à época 20 anos de idade, manteve relações sexuais com uma adolescente de 13 anos e 8 meses. E, posteriormente, ambos acabaram iniciando uma convivência, inicialmente sem o consentimento dos pais, depois sim, e esse relacionamento durou 2 anos e meio. Não resultou em gravidez, enfim, foi uma situação de convivência, né? Eu aqui não vou repetir todos os argumentos que, em casos anteriores, me levaram a divergir de uma posição que foi adotada pelo Tribunal de Justiça de origem e que, eventualmente, aqui também no STJ, em um caso ou outro, encontrou eco, que é ao argumento de que houve uma convivência posterior, uma união estável, a formação de uma família, não se poderia punir a conduta de quem mantém relações sexuais com uma adolescente vulnerável, né? E aqui eu menciono que o tipo penal do artigo 217-A exige tão somente o ato, né, de manter relações sexuais ciente de que a ofendida é vulnerável, adolescente menor de 14 anos. Fatos posteriores não interferem na ocorrência do crime. Primeiro, porque a presunção de vulnerabilidade das vítimas desse delito já foi definida aqui por recurso repetitivo como absoluta, não dependendo de consentimento da vítima, de ter ela mantido relações anteriores ao crime. Isso, inclusive, gerou uma modificação legislativa, a inclusão do parágrafo 5º ao artigo 217-A pela Lei 13.718. Então, na medida em que esses fatores que desbordam da mera conduta que corresponde ao tipo penal passam a ser consideradas, me parece que estamos repristinando uma antiga jurisprudência que acaba delegando ao juiz uma avaliação sempre subjetiva sobre se deve ou não o réu, o agente, nessas situações, ser punido. Eu faço, portanto, referência aqui ao voto vogal proferido no julgamento do RESP 2.015.310 de Minas Gerais, acerca da inexistência de distinguishing entre o caso dos autos e do precedente julgado em recurso especial repetitivo, que é o RESP União 480-881, do qual resultou, inclusive, súmula 593 do STJ, e a referida lei que veio no mesmo sentido posteriormente, a Lei 13.718. Eu abro um capítulo para falar sobre casamento infantil ou de adolescentes, como isso afeta, segundo estudos, a saúde física e mental das vítimas, enfim, da adolescente ou mesmo criança, em alguns casos, né? E também rechaçando a ideia de que o consentimento de pais, por serem os responsáveis, eliminaria a figura delitiva, porque aqui o que se protege não é o pátrio poder ou o poder familiar, né, na linguagem mais atual, e sim
se protege a criança, se protege o adolescente. Creio que está havendo, em alguns casos, uma romantização de circunstâncias que acabam sendo, claro, muito frequentes hoje em dia na sociedade, mas que precisam ser coibidas, né? Na medida em que o STJ aceita que uma circunstância posterior ao crime, que é a união entre dois jovens, né, um deles com menos de 14 anos, isente o agressor, o agente do crime, de responsabilidade penal, de alguma forma estamos não só chancelando essa conduta, mas criando oportunidade para que outras ocorram sem que haja um repúdio do Poder Judiciário na interpretação que tem sido dada a esse dispositivo. Então, eu concluo dizendo que, primeiro, a vulnerabilidade da vítima por sua idade não é sujeita à avaliação judicial e não pode ser relativizada, com argumentos que tornem írrito o comando legal e a proteção que merecem todas as crianças e adolescentes com idade inferior a 14 anos, conforme exaustiva e repetida jurisprudência do STJ sobre o tema. Segundo, a diferença de 7 anos aqui verificada, né, entre o autor do fato e a da vítima, e o início do relacionamento de ambos, não excluem a tipicidade e a antijuridicidade da conduta, por ausência de previsão legal. No caso presente, há fator ainda a considerar a circunstância de que o relacionamento não foi estável, tendo se desfeito 2 anos e meio depois de haver a vítima deixado o lar dos pais para residir na companhia do então namorado. Terceiro, é notória a insegurança jurídica gerada a partir da possibilidade de eximir da responsabilidade penal aquele que mantém relação sexual com menor de 14 anos, na medida em que bastaria a, aspas, constituição de família, fecha aspas, para afastar a figura delitiva do artigo 217-A do Código Penal. Isso estimularia o retorno aos tempos, já abandonados com a reforma penal de 2005, por meio da qual se revogou o dispositivo que permitia a extinção da punibilidade pelo casamento do agente com a vítima. Então, vejam, senhor presidente e eminentes pares, o legislador foi bem claro em revogar esse dispositivo do Código Penal que extinguia a punibilidade quando a vítima se casasse com o agente, né, da conduta criminosa. Nós estamos aqui dizendo exatamente o contrário do que foi a vontade expressa do legislador e dizendo que basta que o casal se estabeleça por algum tempo. E, veja, nós estamos aqui até avançando, porque, em casos anteriores, julgamos situações em que havia ainda, aparentemente, uma convivência do casal. Neste caso, nem isso há mais. Houve uma convivência efêmera, de 2 anos e meio. Nós já, até em casos de gravidez, consideramos esse fato, e eu fiquei vencido, mas aqui, insisto, estamos dizendo que, mesmo tendo se desfeito este convívio, por 2 anos e meio depois dos atos sexuais, do início dos atos sexuais, da conjunção carnal, isso produziria a extinção da punibilidade, ou, enfim, a descaracterização do crime. Me parece um passo, com todas as vênias, muito perigoso de ser dado, né, por este tribunal. É por isso que, com todas as vênias de Vossa Excelência, eu proponho que se dê provimento ao agravo regimental para conhecer e dar provimento ao recurso especial do Ministério Público, a fim de condenar o réu como incurso no artigo 217-A, caput, do Código Penal, por haver sido interposto contra acórdão que contrariou a súmula 593, bem como o recurso especial repetitivo número 1480-881, do Piauí, nos termos do artigo 932, inciso 5º, alíneas A e B, respectivamente, do CPC, acumulado com o artigo 34, inciso 18, alínea B, do Regimento Interno do STJ. Eu apenas menciono ainda, senhor presidente, não fiz essa análise, porque é uma preliminar, que não me parece caso de incidência da súmula 7, porque os fatos são incontroversos, né? O tribunal bem definiu que houve a situação, houve a conjunção carnal por reiteradas vezes, inclusive porque passaram a conviver,
E de modo que não se trata, com todo respeito, de incidência da súmula 7. Aqui é simplesmente dar contorno jurídico a fatos incontroversos, assim definidos pelo Tribunal de Justiça, no caso de Santa Catarina. Então, como voto, senhor presidente? Agradeço. Ministro Antônio Saldanha. Presidente, mais uma vez nos deparamos com esse tipo de situação, que eu tenho um posicionamento claro e respeitando e reverenciando o posicionamento altamente técnico do ministro Rogério, mas eu faço algumas ponderações. Primeiro que esse tipo de legislação, com esse rigor, e um rigor genérico, né? Então, o estupro de vulnerável parte de 8 anos, seja qual for a dimensão, a intensidade e as consequências. 8 anos de reclusão. Se fôssemos analisar os comandos para a aplicação da pena, as consequências, quais são as consequências desse delito especificamente? E analisando a pena. Uma pena de 8 anos, eles viveram juntos 2 anos e meio, ela já constituiu outro relacionamento, ele já constituiu outra família, estão vivendo em sociedade. O caráter retributivo da pena, podemos até discutir isso, eu não vejo com essa nitidez. O caráter ressocializador, nenhum. Esse homem já está mais do que... Eu nem sei se é ressocializado, porque ele, na sua percepção, e até na percepção da família, da própria vítima, nunca desbordou de uma socialização. Mas qual o caráter ressocializador dessa pena? O caráter pedagógico? Ele já respondeu um processo que acredito que já trouxe para ele um ensinamento suficiente para saber o erro e a extensão do erro da sua conduta. Então, não se vai trazer nenhuma consequência pedagógica dessa penalidade, nada de ressocialização, muito pelo contrário. Um homem trabalhador, chefe de família, que vai ser inserido num sistema penal degradado, como a gente sabe que é o nosso. Então, é exatamente o inverso do que pretende a legislação penal como finalidade, caráter da pena. Então, a gente ficaria apenas com caráter punitivo, numa percepção absolutamente objetiva, né? Passados 6 anos, ou 7 dos fatos, as famílias já constituídas, aquilo que se pretenderia com a pena, que é reinserir na sociedade, já foi obtido, estão todos insertos na sociedade, com famílias respectivas, com a chancela da família da vítima, da própria vítima, que diz que não se sentiu em nada prejudicada. Então, o que eu questiono é o que isso vai trazer de benefício para quem? Você pode dizer, sim, é um aspecto exemplificativo, né? Dá exemplo para a sociedade que não deve fazer. Mas para aí. No caso concreto, a gente só traz prejuízos para a vítima, para o autor do fato, para as famílias e até para as novas famílias já constituídas. Eu não consigo verificar, eu não consigo entender o mínimo de justiça numa penalidade dessa. Eu sei que a gente, por mais que se tente, a gente não faz justiça, né? A gente aplica o ordenamento, mas, na medida do possível,
se nós pudermos aplicar esse ordenamento tentando buscar um mínimo de justiça, é o ideal da nossa missão. Então, por conta dessas considerações, presidente, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Ministro Otávio Toledo. Eu compreendo muito bem a ideia do ministro Schietti quando ele tenta colocar uma data fixa, como a da maioridade penal, para que abaixo de 14 anos sempre vai se caracterizar o estupro de vulnerável. Ocorre que eu sigo na linha que foi levada pelo voto e também explorada pelo ministro Saldanha, de que nós temos que ver a consequência disso e se o apenamento se não é absolutamente desproporcional à conduta, porque vê-se que pode não só punir, mas também punir outras pessoas, como a própria criança, que se houver um filho dessa relação, de ficar afastada do pai, ou em alguns outros casos, se houve a vida marital, separar a pessoa por 8 anos. Eu estou acompanhando o voto de Vossa Excelência, pedindo o ministro Schietti. Então, a turma, por maioria, vencido o ministro Rogério Schietti, negou o provimento aos agravos regimentais.